Esses personagens acham que o chicote vai sempre ficar nas mãos deles. O tal do Noblat, aquele jornalista mamateiro que a gente fala sempre aqui, ele foi aí desejar o pior para o presidente Bolsonaro, caído do cavalo. Graças a Deus o presidente Bolsonaro foi muito bem sucedida a cirurgia. Lógico, ele vai passar por uns momentos difíceis, né? Porque a recuperação a gente sabe que não é fácil, né, meus amigos? Vítima de personagens que sujeitos como esse têm uma verdadeira veneração. Mas, no meio de tanta maldade, sujeira que esse sujeito prega aí para os seus antagonistas, fizeram uma pergunta, né, que a rede social de Elon Musk respondeu claramente. A esposa desse sujeito, que sai todas aquelas notícias de Rebeca Noblat recebendo milhares de reais, a farra do INCRA de governos passados, foi bem exposta. Bem exposta. Essas personalidades, meus amigos, por que eles apoiam tudo isso que está acontecendo no Brasil? É grana, é dinheiro, sem eles precisarem trabalhar. Apoiou político A, B ou C, a certeza que eles vão faturar muito dinheiro. Por isso que aquele bobo, aquele besta quadrado lá do filho dele, o tal do Guga Noblat, vive aí tentando refutar o pessoal, né, os deputados lá em Brasília. Sempre passa vergonha. Aquele CQC lá, ele só entrou naquela época lá porque naquela época o pai dele, a gente não tinha redes sociais, tinha um certo prestígio dentro da imprensa. Não tem mais. Vamos mostrar tudo aqui, desmascarar esses perversos. Foi desejar o pior para o presidente Bolsonaro. Quem acabou rodando foram eles mesmos. Vou mostrar tudo aqui. Já vai compartilhando esse vídeo que a gente mostra para mais pessoas o nível desses personagens. Então eu peço para vocês, solta o dedinho no like, venha fazer parte da nossa família. Aqui, meus amigos, a gente faz um jornalismo. Não tem um jornalismo em cima do muro que eles falam. Lógico, todos têm lado, todos têm lado. Aqui no Brasil todos têm. Nós estamos do lado de quem a gente sabe que é honesto, que faz as coisas aí para as pessoas, tá? Já trago. A Bárbara colocou aqui o comentário e a matéria que ele escreveu no Metrópolis. Aspirante a mártir, Bolsonaro martiriza-se antes de ser condenado por Ricardo Noblat, um péssimo paciente que jamais obedeceu a ordens médicas. A Bárbara fez um texto, olha só, aspirante a mártir, Bolsonaro se martiriza, Noblat, que post mais canalha. A cirurgia que Bolsonaro irá submeter não é de sua vontade, não é por maus hábitos, foi porque ele sofreu tentativa de assassinato com uma facada dada por um ex-integrante do PSOL. Ex, né? Por discordância política e que gera graves sequelas até hoje. Não é um drama, é uma cirurgia complexa de desobstrução intestinal e reconstrução da parede. Vocês têm noção que é reconstruir uma parede abdominal, meus amigos? Olha, meu Deus do céu. A tentativa de transformar os graves prejuízos físicos de Bolsonaro em uma mera cena para apoiadores não é apenas a tentativa de reescrever um fato, mas a demonstração explícita da falta de humanidade básica, a qual a política arrastou os que se colocam contra o ódio. São os que mais têm ódio. E a gente vai provar aqui. Um péssimo paciente que jamais obedeceu ordens médicas, de novo, como se a culpa fosse do Bolsonaro, que não cumpre ordens médicas, não do bandido que o esfaqueou gerando esse caos para sua vida. Eu achei que a culpa nunca era da vítima, mas essa máxima só vale se ela for politicamente alinhada. É um show jornalístico de hipocrisia, falta de bom senso, de urbanidade. Mas de tão deplorável que se tornou, caiu no vexame explícito. A direita não sente ódio de vocês, sente vergonha alheia. Que é um fato, né, meus amigos? Mas se bem que às vezes é muito difícil você não guardar um sentimento ruim por personagens nefastos como esse, quando ele escreve isso, ó. Se Trump optar pelo suicídio, quando Trump não era mais presidente, então eles julgavam que o Trump jamais voltaria. Eles achavam que a esquerda lá nos Estados Unidos dominaria para a eternidade, esquece que é os Estados Unidos da América.
E que o plano deles, o dinheiro fácil que eles ganhavam de entidades lá vinda dos Estados Unidos, acabou. Olha aqui, ó. Se o Trump optar pelo suicídio, Bolsonaro deveria imitá-lo. Mas para que esperar pela derrota na eleição? Por que você não faz isso hoje, já agora, nesse momento? Para o bem do Brasil, nenhum minuto sem Bolsonaro será cedo demais. O cara desejava suicídio do presidente Bolsonaro. E assim como o Trump ele se levantou, o presidente Bolsonaro vai se levantar também, tá? Aí ele escreveu, do jeito que vão as coisas, cuide-se, Bolsonaro, para que não apareça outro louco como Adélio, incentivando para que outro Adélio aparecesse pro presidente Bolsonaro. Qualquer personagem da direita, 100 anos de cadeia já estava aqui. Qualquer personagem da direita, 100 anos de cadeia. Aí o presidente Bolsonaro respondeu, que Deus lhe dê em dobro tudo aquilo que deseja para mim. Amém. O cara é tão fracassado, é um fracassado. Ele estreou esses dias lá no Metrópolis, né? Achou que eles iam nadar de audiência. Eu até mostrei aqui, o cara não passa de 4 mil visualizações. Bom, vamos lembrar que é um jornalista conhecido há muito tempo nas redes sociais e no público geral. Levou fortunas do dinheiro do pagador de impostos, tá? Porque o pessoal, diante dessa barbaridade que ele escreveu, perguntou para a inteligência artificial do Elon Musk se era verdade que a esposa dele, a mãe de Guga Noblar, se envolveu num esquema de desvio de dinheiro do INCRA. Meus amigos, sempre tem algo por trás de tanta defesa a essas barbaridades. Nunca é de graça. Nunca é de graça. E nunca devolveram esse montante, tá? Olha aqui que eles respondem, a inteligência artificial. Olá, sim. Há registro que Rebeca Scatrucci, sei lá, esposa de Ricardo Noblar, foi acusada de envolvimento em um esquema de desvio de 33 milhões de reais ao INCRA de 98 a 2002. Vocês têm noção o que é 33 milhões de reais em 98? O que você comprava com 33 milhões de reais desse desvio que apareceu? 33 milhões é muito dinheiro hoje, sim, mas era muito, eu acho que até mais do que o dobro disso. O que você comprava com essa grana naquela época? Olha aqui, ó, respondeu. A fraude, né, o esquema, aconteceu entre 98 e 2002. Por meio de fraudes em contrato de publicidade, o caso foi investigado, mas não há informações claras sobre a resolução final até abril desse ano, de 2025. Nunca foi para frente essa investigação. Nunca. Por isso que eu falo, é uma das famílias de jornalistas mais ricas do Brasil. Mamou muito. Mamou muito. Olha o que o pessoal respondendo aqui, ó. Rabo preso, essa esquerda não salva um. É a marca padrão de desqualificação. Não houve investigação nenhuma, muito menos devolução do montante. O Grok é bom, né? Foi na veia. Para o desespero dos cínicos oportunistas que defendem comunismo a soldo, a antítese de todos esses sobreviverá e voltará em breve para o desespero geral da claque cínica. Sim, eu falo aqui, essas pessoas não são comunistas, meus amigos. Ricardo Noblar não é comunista. Não existe pessoas mais capitalistas do que ele, do filho dele, todos esses jornalistas que defendem essas barbaridades todas. Não tem nenhum comunista, tá? Muito menos socialista. Eles dizem, isso aí, somos a favor da igualdade. Não, mentira. Eles querem igualdade para nós, mas eles, sendo os verdadeiros donos da nossa vida, dono do dinheiro dos nossos impostos e tudo mais. E ele acabou complicando a turma dele, né? A mordomia que a gente paga, pensões altíssimas, há mais de 40 anos. Tem centenas de elementos ganhando muito dinheiro. A Dilma tem salário de anistia. Para todas essas pessoas que não defendem a anistia, a Dilma tem. Só o Lula, ele recebe 10 mil reais há mais de 30 anos de indenização de anistia. Todos esses personagens aí não têm apoio grátis nessa esquerda maléfica. Não tem. É muito dinheiro. O cara foi querer culpar até dono de hotel lá na praia, falando que o filho dele, né, o tal do Guga Noblar, que está expulsando pessoas da praia, tal, lá a Praia do Francês, em Alagoas. Essas pessoas não têm o que falar do presidente Bolsonaro, eles vão, ó, que foi o Flávio Bolsonaro que queria privatizar a praia.
Mentira. Eles esparramam mentiras à torta direita nas redes sociais, né? Mas a verdade está bem exposta. A jornalista Paula Schmidt, você sabia essa que eu vou contar aqui para vocês, que eu vou mostrar aqui? Bolsonaro foi o presidente desse país que mais distribuiu títulos de terra para o pessoal aí da reforma agrária. Foi o que mais distribuiu terras. Nunca um presidente desse país distribuiu tanta terra para essa turma aí, tá? Nunca assentou tantas famílias. Ele pensou em todos. Não era só no pessoal da direita que o presidente Bolsonaro pensava. Em todos. Olha o que a Paula fala aqui, ó. Quem mais distribuiu título de terra individual, empoderando o indivíduo a ser autossustentável e fazer produzir sua própria comida, ter sua própria vaquinha e suas galinhas, foi o Bolsonaro. Não foi o Lula nem a Dilma. Em 4 anos, o Bolsonaro distribuiu mais título de terra individual do que todos os governos do Lula e da Dilma. Tem noção? Então isso eu não chamo de comunismo. Isso aí é uma obrigação, para mim eu acho, nossa, eu tenho... Não, e tem muita terra, já vi os cálculos de terra. Se você pegar todo... Um monte de absurdo, cara. Se você pegar todo o MST, eu acho que não dá... Não, então, mas aí que tá, eles não querem, e é isso. Por que o Lula, que finge que adora a reforma agrária, eu tô perguntando pra ti, Lula, por que tu finge que adora a reforma agrária e não distribuiu título de terra pro trabalhador, pra ele ser autossuficiente, pra ele não precisar do agro que você fica falando tanto mal? Tá vendo? Tá vendo que é o presidente Bolsonaro? Aqui, ó, é o fato, ó. Vou mostrar aqui para vocês aqui na matéria. O governo Bolsonaro acabou de ultrapassar a marca de 400 mil documentações de título fundiário emitido pelo INCRA, pelas famílias assentadas. O mesmo INCRA que a Rebeca, esposa do tal do Noblar, se envolveu nesse mega esquema de corrupção. O governo Bolsonaro supera os 400 mil títulos de terra entregue em todo o país. Gente, a esquerda utiliza todos os artifícios, né, para poder tentar mentir, mascarar tudo que o presidente Bolsonaro fez. São esses jornalistas aí que acham que conseguem convencer hoje a sociedade brasileira, mas tem redes sociais. Nada fica preso, nada fica guardado, tudo fica exposto. Não tem como. Hoje eles se apegam muito na questão do ministro Alexandre de Moraes, que tem todo o poder, faz o que quer, o que bem entende, justiça do jeito que eles acham, né, conveniente a eles, isso é um fato. Mas isso não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. A história mostra, nenhuma ditadura é eterna. Vai cair mais cedo ou mais tarde. Para nossa sorte, não vai demorar muito tempo, porque tem muita coisa que eles fizeram lá contra os americanos. Vai ter que ter uma resposta de tudo que aconteceu aí, né, num passado próximo. E aí eu quero ver, quando o presidente Bolsonaro voltar, e ele vai voltar, o que esses personagens vão fazer? Porque vai ser um outro momento da história brasileira. O presidente Bolsonaro, ele entendeu que com esses elementos não tem conversa, não tem diálogo, não tem nada. O que eles querem, falar aqui para vocês, o que eles querem? Dominar o dinheiro público da maneira aí que eu mostrei para vocês, nessa família aí de mamateiros, não receberem críticas nenhuma e ainda ficar detonando quem está pagando eles. O Bolsonaro, a diferença dos políticos tradicionais é que ele tentou fazer o que era certo o tempo todo, meus amigos. Mas com esses maléficos não tem essa oportunidade, que eles não querem aquilo que é certo. Eles querem dominar, eles querem ganhar muito dinheiro, ainda que a turma deles esteja na política, mesmo diante de tantas barbaridades, e eles recebendo cada dia mais, cada dia mais. O caso aí da esposa de Noblar foi em 98, gente. Olha quantos anos. Quantos anos. A gente pode dizer que eles praticamente existem, né, com uma vida farta, é de anos atrás. E essas as pessoas que desejam a morte, que Bolsonaro se suicide,
que Bolsonaro, sabe, aconteça o pior. E tá tudo bem exposto aí, ó. Tudo bem exposto. Falo novamente, como o ministro Alexandre de Moraes juntou um poder muito importante e tem muitos aí sobre a batuta dele, eles ficam com medo de reagir. É lógico, muitos devem. Mas o chicote vai mudar de mão uma hora ou outra. É só aguardar. Já está acontecendo. Eu quero ver como vai ficar a cara desses personagens. Pode ter certeza. Peço para vocês compartilharem esse vídeo. Se deu mal aí, ó, acabou expondo a família e tudo mais, desejando o mal pro presidente Bolsonaro. Peço aí para vocês, solta o dedinho no like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.